Olá, querido irmão, querida irmã, bem-vindos ao canal Espiritismo Estudos para a Vida. Vamos continuar os nossos estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos estudando o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e nos concentraremos agora sobre o item Reconciliação com os adversários. Esse item é composto pelos subitens 5 e 6. No subitem 5, nós temos uma passagem do Evangelho de Mateus, e o subitem 6 é um parágrafo apenas que contém explicações de Allan Kardec sobre essa passagem do Evangelho de Mateus, obviamente tratando da temática que é a temática que dá o título ao nosso item, Reconciliação com os adversários. Então, tanto a passagem do Novo Testamento quanto as explicações de Allan Kardec são sobre este tema, reconciliação com os adversários. Em resumo, nós podemos dizer o seguinte sobre esse nosso estudo. O que contém esse item do nosso estudo? Ao analisar a nossa relação com aqueles a quem nós chamamos de adversários, esse item nos apresenta os efeitos benéficos da prática do perdão e da reconciliação em nossas vidas. Efeitos imediatos que se estendem, inclusive, para as vidas futuras. Para pensarmos um pouquinho naquele nosso aspecto de continuidade da obra, o encadeamento de ideias, vamos lembrar agora que o tema do item anterior era a misericórdia, que era estudada através das práticas do perdão, da brandura, da pacificidade e da caridade. Entendíamos que, para que acontecesse a misericórdia, precisávamos perdoar, sermos brandos, pacíficos e caridosos. A ênfase do item anterior era no perdão. E então agora nós vemos o passo seguinte ao perdão, ainda como um passo para que aconteça isso que nós chamamos de misericórdia. Então, junta-se agora a tudo isso a questão da reconciliação. Não basta apenas que nós perdoemos, sendo brandos, pacíficos e caridosos, mas temos que também dar o passo seguinte. Temos que nos reconciliar com nossos adversários para que se faça, então, essa virtude chamada de misericórdia. Então, vamos agora ao nosso primeiro texto, que é o texto do Novo Testamento, que justamente nos orienta a reconciliação, né? Que nós nos reconciliemos o mais depressa possível, enquanto estamos com nossos adversários a caminho, enquanto estamos vivendo, né? Porque isso pode ter uma consequência, senão esse adversário pode nos entregar a um juiz, esse juiz nos entregará a um ministro de justiça, e então nós iremos para a prisão. E segue Jesus dizendo que não sairemos dessa prisão enquanto não houvermos pago o último ceitil. É uma passagem do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, como dissemos, e aqui nós temos algo de bastante importância para nós. Ceitil é uma moeda, não é? Esse ceitil está aqui no sentido de uma quantia mínima, né, insignificante, que não poderá ficar para trás. Nós teremos que estarmos quites com a dívida toda para que saiamos dessa prisão. Então, nessa passagem, nós temos uma ideia muito interessante para o nosso estudo. A não reconciliação com o adversário tem como consequências o julgamento e a condenação pela lei divina, é claro, é isso que estamos vendo aqui, né? Existe, então, essa questão da dívida a ser quitada, de dívida a ser paga. Portanto, também não se trata de uma condenação eterna. Se trata de uma condenação, de um julgamento, de uma condenação que viveremos até quando estivermos prontos, até quando quisermos tomar essa atitude de quitar a nossa dívida. E então, aí essa condenação será terminada, né? Haverá o fim dessa pena.
podemos seguir um pouquinho, vamos para o primeiro parágrafo, primeiro e único parágrafo da lição ou das explicações de Kardec sobre essa passagem do Evangelho de Mateus. Então, nessa primeira passagem, nós temos que, tanto na prática do perdão como em geral na prática do bem, é um resumo de tudo aquilo que víamos, né? Perdoar, reconciliar, sermos caridosos, brandos, pacíficos, isso é fazer o bem. Então, na prática do perdão como na prática do bem, existe mais do que apenas um efeito moral, existe também um efeito material. Então, nós temos dois efeitos que saem dessa prática ou que são gerados através da prática do perdão e do bem. Um efeito que é moral, o outro efeito material. Na sequência do texto, nós temos esses dois efeitos, com a explicação de Allan Kardec. A morte não nos livra de nossos inimigos. Quando nós fazemos um inimigo, ele continua do outro lado da vida como um espírito vingativo, que muitas vezes nos persegue com seu ódio, ainda do lado de lá da vida, né? Nos perseguem, guardam ódio e rancor, donde a falsidade do provérbio que diz aqui na terra, morto o animal, morto o veneno. Em relação aos homens, isso não funciona. O espírito mau espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo, e assim menos livre para mais facilmente o atormentar e o ferir, né, nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Então, aqueles que são nossos inimigos desencarnam, estão do outro lado, nós encarnamos, estamos aqui numa situação menos livre, numa situação de mais fragilidade. Então, o efeito material que se observa da prática do perdão é estarmos livres dessa influência exercida pelos desencarnados sobre nós que estamos encarnados, querendo nos prejudicar. Ora, ele pode, de fato, nos prejudicar de várias formas, influenciando em nossos pensamentos, sentimentos e em situações corriqueiras do nosso dia a dia, trazendo prejuízos para nós em nossos interesses ou mesmo nas nossas afeições, nas pessoas a quem nós amamos. Às vezes não nos influenciam, mas influenciam aqueles que convivem conosco. Então aqui prejuízos materiais, que se nós perdoarmos e estivermos na prática do bem, não sofreremos. Onde estão, então, os efeitos morais? Ora, aquele que perdoa não sente ódio e nem rancor. Então, os efeitos morais são a ausência dos maus sentimentos, dos maus pendores, das más inclinações que nos levam a práticas perniciosas, a práticas nocivas, a práticas ruins durante a convivência. Aqui, os efeitos morais, a melhoria moral de todos nós. Por fim, repetimos, não é? Aquele momento em que o encarnado está menos livre, quando estamos na carne, somos espíritos presos a um corpo material e, portanto, estamos em posição de fragilidade por estarmos encarnados. Não temos consciência plena do plano espiritual, nem mesmo os médiuns ostensivos, raríssimos médiuns que têm uma consciência mais profunda de tudo o que acontece no plano espiritual à sua volta. Os médiuns observam e percebem algumas coisas que acontecem no plano espiritual. O contexto inteiro não é alcançável por médiuns encarnados em nosso nível evolutivo aqui na Terra. Então nós vivemos assim uma situação de fragilidade perante ao plano espiritual. Assim, estamos mais sujeitos a influências espirituais que muitas vezes nós sequer percebemos e que estão em ação contra os nossos interesses e afeições. Então aqui, por isso a reconciliação, né? Para que nós possamos estar livres dessas influências e estarmos em paz com o nosso próximo. Bem, a explicação segue dizendo que nesse fato das inimizades que se perpetuam está a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, como aqueles de subjugação e possessão. Subjugação, aqueles casos em que o espírito que está desencarnado e influenciando aquele que está encarnado consegue agir sobre a vontade daquele que está encarnado. Ou seja, aquele que está encarnado não tem mais poder
de decisão. Ele decide influenciado pelo espírito desencarnado. Por isso esse caso é chamado de obsessão, e de uma obsessão grave, porque ela limita o livre-arbítrio. E o caso de possessão é o caso em que o espírito desencarnado já consegue inclusive influenciar mesmo sobre o corpo do espírito que está encarnado. Teríamos um espírito desencarnado que tomasse controle do meu corpo físico em certas atividades ou até mesmo em casos mais profundos em todas as atividades do meu corpo físico. Segue o texto dizendo que aquele que está obsidiado ou possesso, um dos dois casos, né, subjugação ou possessão, é quase sempre vítima de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior e a qual o que a sofre, deu lugar pelo seu proceder. Então, vejam, né, entendemos aqui que Deus permite que aconteçam esses ataques de vingança, porque existe uma questão de educação dos espíritos que vivem esse tipo de situação. De ambos, né? Tanto do agressor quanto o da vítima nesse momento. Como isso acontece? Aquele que está encarnado procedeu de forma equivocada no passado, prejudicou alguém. Agora sofre a vingança do desencarnado, que possivelmente no futuro trocará de lugar com ele. Um desencarnará e o outro encarnará. E aí, então, se aquele que estava encarnado anteriormente não perdoar, passará a ser aquele que provocará o processo de vingança sobre o outro que agora está encarnado. O processo de educação acontece na conscientização de ambos, pois apenas deixarão de sofrer quando se reconciliarem e quando se perdoarem. Então, por isso Deus permite esses processos, para que esses espíritos percebam que agir desse modo só vai causar a eles transtorno, só vai causar o mal. A explicação continua, justamente com essa conclusão. Deus permite que assim aconteça para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Bem, se por um lado é punição do mal praticado, por outro é também punição pela falta de indulgência ou de caridade. Aqui aparecem os dois lados da relação. Aquele que pratica o mal e aquele que não perdoa. Portanto, aquela prisão que nós vimos lá no começo é uma prisão para os dois. Para aquele que pratica o mal e para aquele que não perdoa. Cada um de uma forma. Cada um de um jeito. Aquele que pratica o mal está preso ao mal. Aquele que não perdoa está preso aos seus maus sentimentos. E lembramos, não é? Aqui aparece por que precisaria ser paga a dívida até o último ceitil. Enquanto não houver perdão de ambas as partes e reconciliação de ambas as partes, podem ainda restar, né, alguns resquícios da má relação que os prenderá até que ocorra o perdão e os dois se libertem mutuamente. Segue o texto dizendo que importa, por consequência, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare os agravos que hajam causado ao seu próximo e que perdoe seus inimigos. De novo, as duas faces, né? Aquele que causa o mal precisa reparar e aquele que a vítima precisa perdoar, a fim de que, antes que a morte chegue, seja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior, né, animosidade ou anterior animosidade. Portanto, aqui nós vemos que a tranquilidade futura está sujeita tanto à nossa capacidade de reparar rapidamente o mal que fazemos ao outro, quanto à nossa capacidade de perdoar o mal que nos fizeram. Bem, vamos à quarta e última parte em que nós separamos esse parágrafo, que ele é um pouquinho extenso, né? Mas é a parte aqui agora que faz a conclusão do nosso parágrafo. Se nós conseguirmos agir dessa forma, que o Evangelho está nos orientando, de um inimigo encarniçado nesse mundo, nós poderemos fazer um amigo no outro mundo. Ou então, no mínimo, né, pelo menos, aquele que assim procede, põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança.
Vejam que coisa maravilhosa que nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Perdoando, nós fazemos amigos. Mas pode ser que o outro lado não queira perdoar ou reparar o mal que fez. Então vejam que a questão da reconciliação é uma questão que exige de nós também paciência, que nós já estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, em estudos anteriores, itens anteriores. Então, a reconciliação necessita paciência. De nossa parte, nós temos que perdoar e reparar o mal de forma mais rápida possível. E estarmos prontos para a reconciliação. Agora, se o outro não quiser a reconciliação, a nossa parte, por enquanto, nós já fizemos. E Deus entende isso, a sua justiça entende isso. Então aí é que entra essa frase que nós vemos e que está grifada, que diz que colocamos, perdoando, do nosso lado o bom direito. Qual é esse bom direito? A lei divina. Estamos ao lado, estamos em comunhão com a lei divina. Do nosso lado está o bom direito, isto é, estaremos em conformidade com a lei, portanto protegidos por ela, e assim não sofreremos qualquer vingança. Mas para isso, é claro, que é necessário perdoar com sinceridade. Devemos estar depois disso tranquilos, pois se perdoamos e estamos dispostos a nos reconciliar, já fizemos a nossa parte. Estamos protegidos pela lei divina. Estamos protegidos e a reconciliação depende também do outro. Assim esperemos então, com paciência, como já dissemos, e com perseverança, pois cada um tem seu tempo, e cedo ou tarde a reconciliação virá. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa existência atual, é principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. E aqui a conclusão belíssima, Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isso é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Então o perdão é para essa existência e para existências futuras. E agora nós podemos então fazer algumas considerações finais a respeito desse item. Não seria mesmo uma prisão a obsessão? Ou mesmo uma prisão vivermos em um sentimento constante de vingança, de mágoa, de ódio e de rancor? Não nos prendem esses sentimentos a contextos dos quais, se estivéssemos libertos, produziríamos muito mais em relação à lei divina, em relação à nossa própria vida, até mesmo material? Quem pode de fato se dizer livre quando coloca como objetivo principal de sua existência a vingança contra aquele que o prejudicou? Ou quando não consegue se libertar desses sentimentos, dessas lembranças do que aconteceu? Não permanece assim este preso a essa pessoa e a um círculo vicioso no mal? É claro que sim, Bem, apenas se liberta dessa prisão aquele que perdoa e procura reconciliação, aquele que está disposto a reparar o mal que fez. Perdoar quando formos ofendidos e reparar o mal quando formos ofensores. Assim ocorre a reconciliação, aos poucos, com paciência. E, mais uma vez, então, podemos notar que um efeito observável da prática do perdão e da reconciliação é a nossa liberdade em relação aos efeitos que o mal provoca na nossa existência terrena. Portanto, esse item do capítulo 10 é mais uma vez um item que nos leva a pensar que o melhor tipo de conduta para as nossas vidas é a conduta da paz e da boa convivência com as pessoas. Procuremos evitar de fazer adversários, mas quando fizermos, somos ainda imperfeitos, e quando ocorrerem esses percalços em nossas vidas, que nós possamos então lembrar do Evangelho e nos reconciliarmos o mais depressa possível, enquanto ainda estamos a caminho, para que as nossas relações futuras sejam bem mais saudáveis e tenhamos bons efeitos, tanto de ordem material quanto de ordem moral em nossas existências. Queridos e queridas irmãs, muito obrigado mais uma vez pela companhia em nosso canal, em nossos estudos. Deixamos o nosso convite à continuidade dos estudos, o nosso abraço fraterno
E mais uma vez os votos de que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre.